Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando, sou aluno da Unicesumar, estou cursando Teologia e estou gravando esse vídeo aqui, faz parte da atividade MAPA da matéria de aconselhamento cristão. A gente escreveu um texto e agora a gente também está gravando um vídeo aí para falar sobre como desenvolver o aconselhamento cristão, levando em consideração a realidade sociocultural brasileira. E aí, para começar a falar sobre isso aí, como desenvolver o aconselhamento cristão, eu busquei um dado que é da Fundação Getúlio Vargas. Eles tiraram esses dados aqui do IBGE. Em 2022, eles publicaram isso daqui. Diz que 62,9 milhões de pessoas no Brasil vivem com renda familiar de até R$ 497 por mês. Pouco, né? Essas pessoas, elas não têm condição, elas não têm acesso a saneamento básico, a educação, alimentos e também à saúde. E a gente sabe que o governo ele tenta desenvolver políticas para ajudar essas pessoas, porém, esse sistema político está muito defasado. E há uma coisa que acontece que faz com que essas pessoas estejam nessa situação chamada corrupção. E essa desigualdade social no Brasil, a gente for decorrer aí sobre o tema, a gente pode começar falando aí desde a época da colonização. Porém, eu queria ir mais atrás um pouco e falar sobre os efeitos noéticos do pecado, que começou lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai. Quando o homem cai, a gente percebe ali em Gênesis 3 que ele culpa Deus, que ele culpa o próximo culpa a serpente. E quando o homem cai ali, a gente vê os efeitos do pecado, os efeitos noéticos. O homem perde a comunhão com Deus, ele perde aquela comunhão com o próximo e também com a natureza e consigo mesmo. A partir desse momento, o ser humano, ele começa a escravizar outras pessoas, começam ali os homicídios, e começa toda a corrupção humana ali. E por causa dessa corrupção que hoje aí no Brasil, se a gente entrar aí nas redes sociais e buscar aí sobre o assunto, o Brasil é um país de extrema corrupção no meio político. Então, o meio político, eles não conseguem fazer, digamos que projetos para ajudar essas pessoas que estão na linha da pobreza ou abaixo dela. E aí, como amenizar, como a igreja cristã atual, como as comunidades cristãs podem amenizar os distúrbios causados por essa pobreza no meio desse povo? Fazendo basicamente o que a igreja primitiva fazia. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a gente percebe que lá no versículo 1 há uma murmuração entre os crentes de fala grega, porque eles diziam que as viúvas de fala grega eram menosprezadas no ministério cotidiano. Que ministério cotidiano era esse? Simples, alimentar os órfãos, as viúvas e os necessitados, partindo o pão, dividindo as suas posses, dividindo seus bens, ajudando as pessoas aí que têm uma condição baixa de sobrevivência. Então a comunidade cristã atual, as igrejas, tanto católica quanto protestante, tem que pensar nisso e tentar ajudar essas famílias que vivem na linha da pobreza ou abaixo dela, com trabalho de assistência social. E não apenas dando o alimento, não apenas alimentando essas pessoas, mas também pregando a palavra de Deus, aconselhando essas pessoas, porque elas também não têm acesso à saúde. A gente tem um sistema único de saúde aí que, infelizmente, não consegue aí suprir todas as necessidades das pessoas e todas as demandas causadas. E quando a gente precisa de um médico especialista, como um psicólogo, há uma fila enorme, porque são poucos psicólogos que atendem na rede pública de saúde. E a igreja, ela pode suprir parte dessas demandas, ajudando essas pessoas no trabalho de assistência social, pregando a palavra, dando direção a elas. Através do aconselhamento cristão, através desse trabalho da igreja, as pessoas vão se sentir acolhidas, elas vão se sentir abraçadas, elas vão sentir que elas têm sim valor nesse mundo.
podendo assim livrar ela de vários distúrbios psicóticos, da depressão, síndrome do pânico, síndrome da inferioridade, que tem muita gente que está com aquela síndrome lá daqueles 10 espias que foram espiar a terra prometida e disseram bem assim que eles eram como gafanhotos diante dos gigantes que haviam na terra. Então aqui está a primeira coisa que eu escrevi e a primeira coisa que eu quero comentar, que a igreja ela tem que fazer a diferença, sim, ajudando essas famílias que vivem na faixa da pobreza ou abaixo dela. Uma segunda coisa muito importante, e isso é urgente na nossa atualidade, é falar dos adolescentes. Uma pesquisa feita aqui a Pesquisa Nacional do Escolar, em 2021, publicou aqui uma pesquisa bem interessante. Ela publicou dizendo que 63,3% dos adolescentes entre 13 e 17 anos, eles já experimentaram bebida alcoólica. Outros 47% já se embriagaram pelo menos uma vez. O que está acontecendo com os adolescentes da atualidade? Há indícios que vários adolescentes estão sofrendo de distúrbios psicóticos, depressão e síndrome. Um estudo feito aí pela Unicef também aponta que 1 em cada 6 adolescentes, tanto meninos como meninas, tanto meninos como meninas, 1 em cada 6 sofrem de algum distúrbio psicótico, sofrem de algum tipo de depressão. O que leva esses jovens a se automutilarem e até às vezes suicidarem. Isso é comum aqui antes da pandemia. Eu me lembro que uma escola aqui da nossa cidade, a gente mora numa cidade do interior aqui no Mato Grosso, um colégio aqui proibiu os alunos de irem de moletom ou de camiseta ou camisa de manga comprida para a escola. Para entrar dentro da sala de aula tinha que arregaçar essa manga e mostrar o braço, porque vários alunos estavam se mutilando. E isso acontece por causa de várias coisas, por causa da rejeição, por causa do bullying, exclusão, uma baixa qualidade de vida, preocupação com o futuro. Isso aumentou durante a pandemia. E aí, os políticos agora, o que eles discutem hoje, o que mais se discute aí entre os políticos, é ideologia de gênero nas escolas. Isso começou a ser discutido lá desde o ano 2000. Porém, se desde o ano 2000 a gente tivesse preocupado com a saúde mental desses adolescentes, dessas crianças, hoje não se estaria discutindo em relação a colocar seguranças armados dentro da escola. Por que não se discute em colocar psicólogos dentro das escolas? Dinheiro tem, mas a política aí não consegue aí suprir também essas demandas, não se interessam muito por isso. Então aqui cabe mais uma vez a igreja e todos aqueles que foram chamados desempenharem esse papel de aconselhamento cristão. Eu penso e futuramente eu quero fazer um projeto, eu quero fazer isso futuramente, quando já tiver aprofundado mais um pouco nos estudos, procurar, por exemplo, diretores e professores, procurar o conselho tutelar, procurar o CRAS. CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, e buscar nesses meios públicos as crianças, os adolescentes que estão passando por algum tipo de dificuldade e tentar aconselhar eles, aconselhar e acolhê-los, trazê-los para perto através da palavra de Deus. Eu creio que se a gente buscar em oração, estudar e aplicar os métodos corretos do aconselhamento cristão, a gente não vai suprir todas as necessidades, com certeza, porque quem estuda teologia e quem é conselheiro cristão não é um terapeuta formado. A gente não pode receitar remédios, a gente não pode dar diagnóstico de certas doenças. Porém, se a gente começar a ajudar esses adolescentes desde o início ali, das primeiras mudanças apresentadas, a gente pode sim livrar muitos da depressão, da síndrome do pânico e de vários outros complexos causados por tudo isso que tem acontecido. Os adolescentes têm que parar de buscar ajuda em álcool, em bebida e em drogas e numa vida sexual ativa ainda na adolescência. E buscar ajuda através de nós. A gente sabe que Jesus pode mudar a vida
dessas pessoas. Eu escrevi sobre isso. Se você quiser saber mais, comenta aqui nesse vídeo, me passa o teu e-mail que eu te mando o que eu escrevi. Que Deus te abençoe, nos dê graça. E para você que vai me ouvir aí, bons estudos. E a Unicesumar é um lugar aí que está fazendo a gente crescer no conhecimento. Deus te abençoe em nome de Jesus.